Fala aí, pessoal, beleza? Olha só, na série de vídeos que eu tenho feito aqui falando de precedentes do CARF, para trazer análise de risco e uma leitura das decisões aqui que levem informações para as pessoas que seguem aqui, para os inscritos, hoje eu vou falar do tema imobiliário do lucro presumido, que é uma polêmica interminável. É um assunto antigo, né, uma discussão que não é nova, mas que até hoje é muito confuso e controversa. Eu analiso essa questão há anos e cada hora vem uma decisão de um jeito, tá? Então fica aqui, do que eu estou falando para explicar aqui, para esclarecer. Sabe aquela história de uma empresa imobiliária que tem objeto social de venda e compra e locação de bens? Essa empresa tanto recebe receita de aluguel quanto receita de venda de imóveis, né? E a discussão é se essa venda dos imóveis ela pode ser tributada como estoque da empresa imobiliária, que seria 6,73 no lucro presumido vigente, ou se teria que apurar o ganho de capital na condição de venda de um ativo imobilizado, que, a depender do caso, aí pode ser uma tributação absurda, né? Muito maior. Então a discussão, a eterna discussão desse assunto aqui no CARF, que ela não se resolve, é venda de imóvel por empresa do lucro presumido. É ganho de capital, empresa imobiliária, né, do lucro presumido. É ganho de capital ou receita operacional? Né? A gente já tem algumas soluções de consulta sobre isso. Desde 2014, no mínimo, a COSIT já soltou soluções de consulta, depois veio outra em 2020. Até hoje vem aí, né, aquelas ramificações que são soluções de CIT, né, vinculadas a outras COSITs anteriores. E o tema ainda é confuso, então eu vou dar a minha opinião, tá? Até porque se você tiver com auto de infração relacionado a esse assunto e quiser a minha assessoria, me chama, a gente entende e vai fazer a melhor defesa possível aí, pensando em defender o contribuinte, que é o que eu faço aqui, né? Veja, gente, uma decisão de 23 de março de 2026, estou com o acórdão aqui. Então é uma questão, eu estou trazendo aqui um exemplo muito recente para explicar qual foi o entendimento do CARF e dizer por que eu não concordo e qual que é o meu entendimento, que provavelmente vai se alinhar com o caso da sua empresa aí para fins de defesa, né? Para defender se você já foi autuado ou para fazer uma análise, né, e até emitir um parecer e entender o que você pode melhorar na sua estrutura para se defender, né, para se preparar caso a Receita venha te questionar. O caso aqui era de uma empresa que desde sempre, tá, desde o início dessa empresa, ela teve no objeto social a atividade de venda e compra e locação de bens. Essa empresa comprou esse imóvel aqui que foi vendido e que gerou auto de infração em 2016 e vendeu em 2018. Fez a apuração como receita do lucro presumido, deve ter pago lá 6,73 do valor de venda, que nesse caso do acórdão aqui, eu li a parte dos fatos aqui, foi uma venda de aproximadamente 68 milhões, uma operação grande, né? E aí a Receita foi, fiscalizou e desconsiderou a tributação como receita operacional, cobrando a apuração como na forma de ganho de capital. Então esse pessoal aqui teve um baita de um problema. E aí eu vou explicar o que os julgadores do CARF se acórdão, essa defesa aqui, o contribuinte perdeu, tá? Essa empresa aqui, o acórdão é público, né? Depois até deixo a descrição aqui no vídeo. Essa empresa perdeu. O CARF manteve a autuação como ganho de capital. Mas não foi por unanimidade. Foi por maioria de votos. E, inclusive, eu me alinho muito mais ao voto vencido aqui, tá? Que, na minha visão, fez uma leitura correta. Mas vamos lá. Por que o contribuinte perdeu, né, aqui no entendimento do tribunal? Eles falaram o seguinte, olha, dentro do contexto fático dessa empresa, ela não tinha uma comprovação de que era uma imobiliária de fato. Essa empresa tinha um único imóvel, né, não tinha histórico de venda anteriores a 2018, que foi o ano da venda. Esse imóvel estava locado. Essa empresa não tinha uma estrutura de estar ali no mercado vendendo e comprando imóveis, então era uma empresa de monoativo, e aí o objeto social, mesmo tendo o objeto social de atividade de venda e compra e locação de bens, isso era puramente formal, e o CARF manteve a autuação dizendo que de fato tinha que desconsiderar a atividade. Agora, gente, veja, vamos lá, né? Vou tratar do ponto de vista legal e do ponto de vista do ponto de vista legal, do ponto de vista contábil e do ponto de vista de precedentes da própria COSIT, tá? Assim, em primeiro lugar, né, a lei do lucro presumido, ela não define um critério quantitativo de imóveis para fins de ser estoque ou não. Ah, só vai poder ser estoque se tem 3, 4, 5 imóveis. Se tiver um, não é. Né? Primeiro, ela não define isso.
né? Segundo, essa empresa tinha objeto social de atividade imobiliária desde sempre. E aí eu vou chamar a atenção aqui para a COSIT 254 de 2014, que era a COSIT vigente na época da venda, que essa venda foi em 2018, que ela tinha uma visão, tá vigente ainda essa COSIT, ela tem uma visão até mais abrangente, né? E as decisões COSITs, elas são vinculantes à fiscalização, tá? A COSIT 254, ela aceitava algo além, tá? Ela falava assim, receitas decorrentes da venda de imóveis efetuadas por pessoa jurídica que exerça de fato e direito à atividade imobiliária sob a sistemática do lucro presumido, sujeito ao seu percentual de presunção, ainda que os imóveis destinados à venda tenham sido adquiridos antes de formalizada na junta comercial a inclusão de tal atividade no objeto social. Ou seja, a COSIT ela aceitava que você tratasse como receita operacional os imóveis vendidos, mesmo que na época da aquisição você não tivesse essa atividade no seu objeto social. Essa empresa aqui que foi autuada, do caso do acórdão que perdeu, desde sempre ela foi uma imobiliária. Desde sempre. Ela estava, inclusive, numa situação melhor daquela que essa COSIT 254 aceitou. Fora a questão da lei não exigir quantidade mínima de imóveis, que é o que eu já falei aqui. E veja, gente, tem uma questão contábil aí, que é a do CPC 28. Tá? O CPC 28 prevê expressamente lá a possibilidade de transferência dos bens locados, que são propriedades para investimento, para estoque, caso haja intenção de venda. Provavelmente foi isso que essa empresa fez, e a Receita não aceitou. Tá? Então veja, eu não concordo com essa decisão, né? Eu acho estranho porque assim, eles foram lá e autuaram, provavelmente porque era uma venda relevante, aí, uma venda de 68 milhões. Aí eu me pergunto, imagina que essa empresa tivesse vendido um imóvel antes disso, por 500 mil reais. Pô, então eu já tenho um histórico anterior de ter vendido um imóvel. Imagina que ela tivesse dois. Um imóvel que valesse 500 mil e outro que valesse 68 milhões, que foi esse que gerou a autuação. Aí se ela tivesse vendido esse de 500 mil um ano antes, pagando 6,73, e depois vendesse o 68, ela ia se livrar da autuação então? Ela ia ter um histórico mínimo ali de ter vendido? Na minha visão, isso aqui foi muito mais por causa do valor, entendeu? E aí o CARF entrou na barca aqui, os jogadores aí entraram na barca da Receita e aceitaram. Não concordo com essa decisão, tá? Fico por aqui, não vou me estender mais. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Precisando de uma assessoria, o meu WhatsApp está no início da descrição do vídeo. Eu sou Alexandre, advogado aqui em São Paulo. Um abraço a todos e até mais.